Bom, pessoal, dando continuidade à videoaula, eu vou falar um pouco sobre os movimentos abolicionistas no Brasil. Primeiramente, existem dois tipos de escravidão no Brasil, a indígena e a africana. A escravidão indígena ela foi considerada por muitos como uma escravidão rápida, porém contínua. Em 1570, por pressões dos jesuítas, Portugal proibiu a captura dos índios, mas ainda continuou a escravizá-los por meio de explodo de guerra. Ou seja, mesmo Portugal ter proibido a captura deles, ele ainda arrumou um jeito de escravizá-los, por forma de pegá-los após vitórias em guerras. Então, com isso aí continuou a escravidão, não parou. Oficialmente, só vai ser extinta a escravidão indígena no século XVIII, quando o Marquês de Pombal chega ao Império com sua proposta administrativa, onde primeiramente ele expulsa os jesuítas, por ter uma forte influência econômica e social no Império, e depois ele dá liberdade aos indígenas, no ano de 1757. O seu contexto, o contexto de Pombal, vai em torno de 1750 a 1757, onde a política indigenista de Pombal era introduzir esses índios à civilização portuguesa. Como ele iria fazer isso? Ele iria introduzir os costumes, hábitos, cultura, tudo isso. A ideia central de Pombal era a introdução dos indígenas à civilização portuguesa. Mas também tinha outra proposta, que era que essas aldeias e tribos indígenas estavam localizadas em áreas de divisa, áreas de fronteiras, ou seja, áreas estratégicas para Portugal. A partir daí, essas aldeias indígenas ou tribos passariam a ser aldeias e tribos portuguesas, facilitando o comércio de Portugal, tanto de facilitar a sua passagem e beneficiar, pois antes disso, entre Portugal e indígenas, tinha conflitos. A partir daí, sendo tudo de Portugal, vai melhorar bastante. Então a escravidão indígena foi um processo, o processo de abolição da escravidão indígena foi mais rápido do que a africana, que a gente vai falar agora. A abolição da escravidão africana ela foi um processo bastante lento. Tão lento que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão africana. Esqueci como a escravidão negra. Após muita pressão da Inglaterra em cima do sistema de escravismo no Brasil, porque na Inglaterra tinha passado pela Revolução Industrial, já estava sendo introduzido o capitalismo, eles viam que o sistema de economia do Brasil estava atrapalhando bastante na economia deles lá. Então, sob essas fortes pressões que o Brasil estava sofrendo, o governo introduziu uma lei. Em 1850, foi introduzida a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela proibiu o tráfico negreiro. Que era esse tráfico negreiro? O tráfico negreiro era o transporte de escravos trazidos da África ao Brasil. Então, com a proibição dessa lei, ia ser proibido o tráfico no Atlântico, divisa de Brasil e África. Então, não poderia entrar mais escravos africanos no Brasil e nem sair. Então, esse comércio de escravos só ficou dentro do Brasil. Infelizmente, ele aumentou bastante por conta dessa lei também. A introdução dessa lei do governo foi o primeiro passo rumo à abolição, mesmo que sendo lento, pois a partir dessa lei ainda foram mais 38 anos para chegar à Lei Áurea, que faz a libertação dos escravos. E complemento que o sistema de abolição da escravidão africana foi
obedecendo um sistema de etapas, foi intercalando leis introduzidas em torno de abolição. Em seguida dessa lei de Eusébio de Queiroz, veio em 1864 a Guerra do Paraguai, onde o governo mandou vários escravos para essa guerra, que tinham a ideia de que, sendo vitoriosos lá, quando eles voltassem a ganhar a carta de alforria, serem livres. Essa aí foi uma das etapas do processo de abolição. Logo em seguida foi introduzida a lei de ventre livre, que ela foi de dia 28 de setembro de 1871. Ela foi assinada pela princesa Isabel. Tinha o intuito de que as crianças nascidas de escravos seriam livres, onde a partir dessa data, dessa lei, elas iam ficar cuidadas de seus senhores, e quando completassem 21 anos de idade, eles serão livres ou entregues ao governo. Ok? Aí em 1885 vem a lei de sexagenários. Essa lei era para os idosos, onde a partir de 60 anos eles eram libertados. Porém, essas duas leis, elas só foram apenas etapas do processo de abolição, porque elas não podem ser consideradas leis revolucionárias, elas não tinham um certo grande impacto na história. Elas tiveram sim um grande impacto, mas no processo de abolição por etapa, não por libertação dos escravos, pois, como já foram feitas já um pouco tardias, e o processo de abolição já foi em 1888, infelizmente essas datas não tiveram muito rendimento. Essas duas datas traziam uma mensagem para os seus senhores, de que a abolição da escravidão estava próxima. Com certeza, estava. Além de ter falado da pressão que o Brasil estava sofrendo fora do país, tinha movimentos dentro do Brasil que estavam tentando a abolição, que eram grupos como a Ação dos Caifazes, grupo abolicionista radicais, tipo Clã Palmares, os escravos que fugiam, que tentavam ganhar as senzalas, buscando a sua liberdade. Também tinha pressões de clubes, associações, jornais que por meio da imprensa tentavam também nesse processo de abolição. E a atuação de algumas lideranças abolicionistas. Destaco Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. Então, gente, em 1888 chega a tão sonhada data para os escravos. A data em que eles receberam a sua liberdade. Foi assinada em 3 de maio de 1888 pela princesa Isabel a Lei Áurea, que dava direito aos escravos à sua liberdade, onde o processo de abolição, que foi bastante lento, chegava ao fim. Essa lei, ela foi uma grande vitória para a história do Brasil, não só por ter liberdade dos escravos, mas também por ter conseguido essa libertação, e que os escravos também ter ganhado não pagar a indenização para seus senhores, como as outras leis tinham que vir. Sempre tinha uma cláusula destacando a isso, a indenização a senhores. Hoje, você pode encontrar bastante fontes em relação à abolição da escravidão africana, e na internet, em jornais. Como eu destaco aqui, um pequeno recorte do jornal Carioca, Gazeta de Notícias, de 13 de maio de 1888, a data da Lei Áurea que foi introduzida. Então, isso foi um marco bastante importante para a história. Bom, pessoal, falei um pouco sobre o processo de abolição da escravidão indígena e africana. Agora eu passo a palavra para a continuidade do conteúdo da minha colega. Obrigado a todos.